Fala aí pessoal, beleza? Então, nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês como medir uma malha de interrupção, tá? A importância dessa linha no circuito, o porquê que ela existe, porquê que ela está ali, né? Qual é a função dessa malha no circuito. E com certeza essa aula que eu vou estar passando aqui para vocês vai agregar muito valor, vai abrir a sua mente, expandir o teu conhecimento acerca de eletrônica digital também. Então, se você trabalha com iPhone, se você trabalha com Android, se você trabalha com alguma outra placa eletrônica, essa aula vai servir para você, tá bom? O que a gente vai falar aqui é sobre eletrônica e a importância de medir essa linha para validar alguns blocos, alguns circuitos integrados, tá bom? Então a única coisa que eu peço é que você deixe o like, se inscreva no canal, deixe o seu comentário, porque isso é importante para o nosso trabalho aqui no YouTube. E lembrando para vocês que acompanham o nosso trabalho aqui, que a partir de segunda-feira que vem a gente vai fazer o nosso primeiro reajuste do nosso treinamento Reparo Avançado GSCell Assistec. Então se você ainda não adquiriu o treinamento e quer fazer parte desse treinamento que vai desde o básico ao avançado, um treinamento que está sendo atualizado, tá pessoal? Que está com muitas aulas já atualizadas, né? E a gente está trabalhando incansavelmente para atualizar esse treinamento. Estamos fazendo aulas ao vivo com os alunos toda semana, tá? Além do suporte que a gente tem também ao vivo e online na semana. A gente está gravando aulas também para colocar no nosso treinamento. Então, tanto aulas ao vivo como também aulas gravadas, a gente está colocando no treinamento. Então, o treinamento está muito bacana. É um dos treinamentos mais vendidos, né, acerca de reparos em placas de smartphone. Então não perca tempo, adquira o quanto antes. Eu estou avisando porque quando aumentar na segunda-feira, vai ter gente que vai ficar, pô, aumentou, não sei o que. Depois que aumentar não tem como mais dar oferta para ninguém, certo? A gente vem desde o final do ano passado e segurando esse preço até agora, né? E infelizmente a gente vai ter que aumentar, tá certo, pessoal? Então não adquirir o treinamento, quer adquirir, quer fazer parte, né, dessa família GSCell Assistec, tem um botão, tem um link aqui embaixo, você pode clicar para conhecer aí o que você vai aprender no nosso treinamento, tá certo? Então vou deixar o link aqui fixado no primeiro comentário e vou deixar também na descrição desse vídeo aqui, tá bom? Vamos lá, pessoal. A linha de interrupção não é uma malha que vai ter em todo o circuito não, tá? Mas em um smartphone a gente vai ter alguns circuitos que essa linha vai fazer parte, vai estar presente. E a função dessa linha é interromper a CPU no que está fazendo para dar ênfase a um trabalho específico. Como assim, gente? Vamos lá. Eu tenho aqui o A31, que é um dispositivo que eu estou fazendo atualização também. Eu tenho várias placas aqui que eu estou utilizando na atualização. E eu tenho esse aqui que é o A31, tá certo? A gente vai medir uma linha de interrupção do setor de carregamento desse aparelho aqui. Agora eu quero que vocês entendam o porquê dessa linha, tá certo? Vamos lá. Aqui eu tenho, pessoal, o IFPMIC do aparelho, certo? Vamos lá no setor de carregamento aqui. Eu tenho o IFPMIC, né? O IFPMIC, para quem está começando agora, ele é o front interface do bloco de carga, ou seja, é aquele componente que vai junto com a CPU, né? Tendo uma interação ali junto com a CPU, vai fazer com que a bateria seja carregada. Então ele é o cara que vai fazer o trabalho, mas a CPU precisa passar informações para esse circuito integrado para que ele possa executar o seu serviço. Ele não faz nada sem que a CPU diga, né, para ele o que ele tem que fazer. Então se a CPU não falar para ele o que ele tem que fazer, ele não vai executar a sua tarefa. Tá certo? Então ele precisa chamar a atenção da CPU para uma atividade, para comunicar-se com a CPU e a CPU habilitar funções nesse circuito integrado, tá certo? Então, para que o bloco de carga funcione, quando eu plugo um cabo USB, esse cara aqui, ele vai informar para a CPU, né, que o cabo foi plugado e vai pedir a atenção da CPU para realizar o trabalho de carregamento. Então, naquele momento que você pluga um cabo, o IFPMIC vai chamar a CPU. CPU, ó, o usuário aqui, o
colega aqui, né, o usuário, até parece que é outra coisa, né, mas o usuário do celular, tá bom, pessoal? O colega aqui, né, o nosso dono, colocou um cabo USB aqui. Vamos carregar o aparelho? Aí a CPU, opa, tô por aqui, vamos lá. E aí ele vai começar a ter uma conversa digital ali entre eles, tá certo? Então, a malha de interrupção é por onde o IFPMIC vai dar esse toquezinho na CPU, vai chamar a CPU para o trabalho, tá? Ele vai chamar a atenção da CPU por essa linha de interrupção, tá certo, pessoal? Então, a linha de interrupção, ela é muito importante até para a gente validar, por exemplo, se o CI está chamando a CPU para o trabalho. Vamos lá, você conecta um cabo USB no aparelho, né? O aparelho não carrega. E você já fez toda aquela análise básica, aquela análise, digamos assim, mais simples, que é verificar como é que estão as linhas USB, né? Pegar um dock test, verificar aquela coisinha lá, verificar um chaveamento, né, de um IFPMIC e tal, pá. Trocou o IFPMIC, trocou bateria, trocou o que poderia ter trocado e o aparelho continua sem carregar, mostrando um raio, não mostrando um raio, enfim, né? Mas o aparelho não carrega. Então, nesse caso, o que é que a gente tem que analisar, né? Qual seria uma das linhas importantes para a gente verificar? Seria, por exemplo, uma linha de interrupção. Essa linha aqui, a gente precisa saber se o IFPMIC está chamando a atenção da CPU, certo? Porque se essa linha, por exemplo, estiver desconectada lá na CPU, a CPU não vai entrar em um trabalho de carregamento com o IFPMIC, tá certo? Ou até mesmo se você pegar um IFPMIC, trocar e botar um outro IFPMIC ruim também, o IFPMIC ele não vai, né? Se ele tiver algum problema aqui nessa linha de interrupção, ou se ele tiver algum outro problema, ele não vai, né, chamar a atenção da CPU, porque ele não está apto para carregar o dispositivo. Então, o bloco de carga ele é um setor que ele tem uma inicialização, assim como o setor lógico, tá, pessoal? Assim como o setor de RF. Na verdade, todo circuito na placa ele tem uma inicialização. O setor de carregamento é o terceiro setor mais complexo de uma placa de smartphone. Tem gente que acha que o setor de carregamento é um setor simples, fácil, né? Mas não. A gente tem um setor lógico, a gente tem um setor de radiofrequência, tá? E a gente tem um setor de carregamento que também é muito complexo. Existe, né, uma troca de informações, existe todo um monitoramento, né, de tensão, de corrente, existe um bloco sensorial. Então, assim, não é tão simples como as pessoas acreditam que seja ou acham que seja. Tá certo? Então vamos fazer o seguinte, eu vou pegar aqui essa linha, né, de interrupção, porque a gente tem barramentos também, fuel gauge, por exemplo, tá? E aí o que acontece? A CPU, né, depois que interrompida, se comunica com esse circuito integrado para fazer as habilitações, né, para manter esse componente carregando o dispositivo. Então, se não há, né, digamos assim, uma interação por essa linha, jamais haverá carregamento no aparelho, tá certo, pessoal? Então aqui a gente tem duas malhas de interrupção, eu só vou analisar essa do Type-C INT, tá certo? Que é quando a gente coloca um cabo tipo C, né, um USB aqui no aparelho, ele vai apresentar uma atividade. E qual é essa atividade que temos que ter aqui? Galera, essa malha, quando você liga o aparelho, ela vai estar com uma tensão de 1.8 volts, tá? Então ela trabalha a nível lógico alto. Ela não é alimentada por uma alimentação externa. Ela é alimentada através de drivers, tá? A gente poderia até chamar essa malha, né, de push-pull, porque ela não é alimentada, por exemplo, por PMIC, né, por outro, como por exemplo a linha de barramento em 2C, que tem ali os resistores de PUAP e tudo mais. Essa malha, ela tem uma alimentação do próprio bloco, tá? E aí, no momento que o IFPMIC precisa chamar a atenção da CPU, ele joga o nível lógico dessa linha para baixo. E a CPU entende que precisa se comunicar com o IFPMIC. Então vamos fazer essa análise, pessoal. Vamos verificar se quando se coloca um cabo, essa linha ela apresenta uma interação. Aí eu vou usar o multímetro, porque tem muita gente que diz assim, ah, mas com o multímetro dá para medir? Eu vou medir com o multímetro, tá certo? Eu vou medir com o multímetro e a gente vai medir
com o osciloscópio e vamos ver qual é o melhor para medir, tá bom? Vocês vão julgar por vocês mesmos, porque às vezes eu falo uma coisa aqui, não, porque não. Não, vocês aqui vai ver eu medindo essa linha e por vocês mesmos você diz, pô, é melhor tal ferramenta, ou essa aqui é melhor, essa aqui dá para analisar de boa. Então vamos lá. É uma linha, pessoal, que é digital, tá? Tem tensão aqui analógica, uma tensão de 1.8 volts, né? Mas ela está ligada a blocos digitais, certo? É através de, digamos assim, de uma nível lógico baixo que essa linha que o circuito vai funcionar, né? Ou não funciona, ok? Então vamos lá. Vou pegar aqui como essa linha, né? Como eu falei para vocês, ela não tem componente ligado a ela, né? Deixa eu pegar aqui, ó, clicar aqui, a gente percebe que a gente tem um test point, tá? TP5002. Se eu clicar aqui para seguir a malha, a gente vai chegar aqui na CPU do aparelho, né? Então é uma linha que ela não passa por nenhum outro componente a não ser do IFPMIC diretamente para a CPU do aparelho, né? E para analisar essa malha, se eu fosse tirar o IFPMIC para medir condução reversa, mesmo assim eu não ia ter certeza, né, do que eu estava medindo. Então a melhor forma é verificar a alimentação dessa malha, tá bom? Então eu recomendo que quando for medir malhas de interrupção, sempre faça a medição com o aparelho ligado, tá certo? Mas o setor de inicialização não tem malha de interrupção, não? Não tem nada. A malha de interrupção, depois eu faço um vídeo, se vocês quiserem aí, faço um vídeo explicando melhor em quais setores vocês podem encontrar linhas de interrupção. Agora, no setor de carregamento, é lógico que sempre terá, tá certo? Exatamente por conta disso, porque é um circuito intermitente, é um circuito que precisa estar trabalhando em um momento e outro não. Igual o touch, por exemplo, né? O touch também tem linhas de interrupção. Então, esses blocos que vai trabalhar um momento e outro bloco em outro momento não está trabalhando, na maioria das vezes a gente vai ter linhas de interrupção. Certo? Vamos lá. Então, como essa linha vai de um lado para o outro, eu vou pegar aqui o test point, tá? Que é o TP5002, vou aqui no layout, vou colar aqui e vamos pesquisar para ver onde está esse test point, né? E aqui a gente percebe que aqui no cantinho abaixo, né, da memória aqui, a gente vai ter esse test point para que a gente possa fazer uma medição, certo? Então vamos fazer uma medição aqui rapidinho para a gente ver qual é a atividade, né, com o multímetro e também com o osciloscópio nessa malha, tá bom? Vamos lá. Então deixa eu botar aqui microscópio, certo? Aqui eu acho que dá pra gente ver como a linha, né? Aqui é a parte de trás da placa, a malha tá, né? A gente tem esse flex aqui e a malha ela tá do outro lado aqui, certo, pessoal? Inclusive é uma linha, né, que ela precisa ser raspada, tá, para medir, né? Ela é uma linha muito parecida com essa daqui. Vou mostrar para vocês aqui. Tem malhas aqui que a gente precisa raspar, tá? Então vamos supor essa daqui, esses três aqui, né? Vamos supor aqui, ó, a gente tem esse tipo de linha que a gente, pra gente, o test point aqui, pra gente ver, a gente precisa raspar aqui, né, para poder pegar, tá bom? Então aqui já está raspado aqui no cantinho e a gente vai fazer uma medição aqui nessa malha. Como é uma linha, pessoal, presta atenção aqui. Toda a malha, né? O que acontece? Eu vi algumas pessoas dizer: ah, eu fui medir um barramento SPMI, o aparelho morreu. Fui medir com osciloscópio, fui medir com outro, o aparelho morreu. Eu fui medir uma linha de interrupção, o aparelho apagou. Galera, linhas que são alimentadas pelo próprio driver, né, do aparelho, ou seja, são alimentações internas do circuito integrado. Se você fecha um curto nessa malha, você pode danificar blocos internos do circuito integrado. Você não está fechando curto-circuito em uma linha de alimentação, que não, é um bloco digital. E se você fechar curto nesses blocos digital, por exemplo, barramento SPMI, né, que não tem, por exemplo, resistores de pull-down, né, de pull-up, que diga,
não tem tensão de 1.8 volts. A gente trabalha ali com a tensão nível lógico ou com flutuações. Então isso vai fazer com que a gente, se fazer uma medição nessa malha, né, a gente pode fechar um curto-circuito, você pode simplesmente fazer com que o aparelho danifique o IFPMIC ou até mesmo a CPU no bloco específico. Tá certo? Então vamos lá. Eu vou colocar aqui a bateria do aparelho. Muito importante vocês saberem disso, pessoal. Isso aqui que eu estou passando para vocês é uma aula importantíssima. Vocês não acham aí no YouTube assim a custo de banana não, viu? E se brincar até em cursos por aí você não tem esse tipo de aula, né? E aqui representa a verdadeira eletrônica, tá, pessoal? A eletrônica não é só na época de TV, não. A gente tem eletrônica hoje que está bem evoluída, tá? Então vamos lá. Primeiro, vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui essa linha, tá? E com o multímetro, pessoal, vou pegar aqui o meu multímetro. Eu vou medir essa malha sem ligar o aparelho, certo? Eu vou medir aqui a malha. Vamos medir ela, né? Vamos medir aqui. E o que tem aqui? Praticamente alimentação nenhuma, né? O aparelho está desligado, certo? Ah, gente, mas está medindo uma malha com o aparelho desligado e apresenta tensão? Sim, galera. Tem muitas linhas na placa do smartphone que apresentam alimentação, tá? E não é alimentação de 4 volts da bateria, não. São tensões que a gente acaba encontrando em diversos blocos, sincronismos e várias coisas, tá? Então na placa tem um monte de coisa que já está presente antes de você puxar power. Então vamos lá. Conferir aqui, não tem nada. Eu vou ligar o aparelho, tá, pessoal? Vou ligar o aparelho. Deixa eu ligar aqui. Se ele vai ligar aqui. Tô com a mão só aqui. Eu acho que pelo tempo que eu fiquei fechando o curto ali no botão power, eu acho que ele já ligou. Vamos medir novamente a linha. E agora a gente ligou o aparelho, tem ali, ó, tem 1.7. Agora porque esse multímetro aqui está desativado. Deixa eu resetar ele aqui. Vou resetar aqui, pessoal. Vou dar um start de novo. Pronto, agora que estava congelado aqui, né? Então, aparelho ligou. Vou medir novamente, tá? E observem que temos 1.8 volts, né, aproximadamente, no test point da linha de interrupção, certo? Agora eu vou fazer o seguinte. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou, galera, deixa eu botar essa placa mais para cá, para cima. Eu vou conectar um cabo USB, ao mesmo tempo vou medir a tensão, tá certo? Vamos ver o que vai acontecer. E como eu estou falando para vocês, isso aqui é um tipo de validação do circuito integrado, para saber se, no mínimo, ele chama a CPU para atividade, tá? Sem essa linha de interrupção, a CPU não vai comunicar-se com esse componente, tá certo? É uma linha fácil de a gente analisar, rápido, dá para analisar tranquilamente. Agora vamos lá. Primeiro eu estou usando o multímetro, certo? Então eu vou plugar aqui novamente. Eu conectei aqui a outra ponta a um fio de GND aqui, né? E eu vou pegar aqui um cabo USB e vou plugar, tá? Agora peraí, deixa eu colocar aqui nessa Power Z. Ela não tem o meu Power Boot, que tem saída de 5 volts, ele não está, pessoal, funcionando. Ele deu um problema, estou esperando a peça chegar para poder consertar. Tem um CI que ele danificou. Então eu vou utilizar aqui esse outro Power Boot, mas ele não tem 5 volts, então não vai habilitar 100% a carga, mas é o suficiente para a gente fazer o teste, porque a gente vai ver que o aparelho vai chamar o carregamento, né? Agora vamos lá. Com o multímetro eu vou pegar aqui, o aparelho está ligado, certo, pessoal? Como é que eu sei que o aparelho está ligado? Porque quando eu
fui analisar essa malha antes de pressionar a pau e não tinha alimentação, né? Então é uma prova de que o aparelho está ligado, certo? Então vamos lá, eu vou plugar aqui, tá? O cabo USB, vocês vão ver lá na minha PowerZ, naquele númerozinho azul ali que tem um A, tá? E quando eu plugar, vocês olham no multímetro para ver se há uma queda de tensão, porque como eu falei para vocês, essa malha vai trabalhar a nível lógico alto, e no momento que se pluga um cabo, ele tem que cair, né, a tensão a 0 volts para a CPU identificar que um cabo foi plugado. Então vamos com o multímetro primeiro. Eu vou plugar aqui o cabo, vocês acompanham aí, eu não vou poder mostrar o cabo aqui plugando, mas vocês vão ver aí quando plugar por conta, né, da PowerZ que está lá, né, mostrando ali a corrente. Então vamos lá, espera aí, pluguei e o que aconteceu? Vocês viram aí esse 1.7 cair a 0? Vocês viram? Eu não vi. Vocês viram? Eu também não. Vou tirar novamente, ó. O consumo foi embora porque eu desconectei, o cabo está na minha mão. Vou conectar novamente e vamos olhar para o multímetro, tá? O multímetro no lado esquerdo, na parte inferior, do lado direito que diga, tá? Tá ali 1.789, né? Aproximadamente 1.8. E agora eu vou plugar novamente, ó. Olha do lado ali, né, do visor do multímetro abaixo. Tem ali 1 ampere, né, corrente elétrica. Vou conectar novamente. Conectei. Alguma coisa aconteceu? Mudou alguma coisa, galera, na tensão? Né? Não, essa oscilação que ela está tendo, ela está mostrando sempre, né? Com o cabo conectado, sem o cabo conectado, está apresentando. Então, medindo essa malha com multímetro, a gente só consegue aferir o nível lógico alto da malha. Por que eu digo para vocês, muitas vezes, né, no meu Instagram e também para os alunos nessa atualização do treinamento, que quando a gente analisa dessa forma, né, muitas vezes a gente está acostumado a analisar desse jeito, e aí é onde a gente não pega falhas. Porque você vai analisar apenas o bloco analógico, tá? Ou seja, apenas com o que dá para medir de forma analógica. Então, os comportamentos, as atividades digitais, o sincronismo, você não consegue checar com o multímetro. O multímetro é uma ferramenta muito lenta, tá? Independente de marca, tá certo, pessoal? Ah, mas se eu comprar... Não, vai ser a mesma coisa. Multímetro é feito para um determinado tipo de serviço, osciloscópio para outro, um gerador de funções para outro, né, uma câmera térmica para outro, e assim vai. Então, nesse caso aqui, como é uma malha digital, eu preciso ter uma ferramenta para verificar a tensão ao longo do tempo. Como é uma queda de tensão muito rápido, o nível lógico baixa e já sobe, o multímetro não consegue ler. Então eu preciso de uma ferramenta, como eu expliquei para você, que eu consiga ver a tensão ao longo do tempo, né? Ou seja, o multímetro nada mais é do que uma ferramenta que vai ler a tensão ao longo de um determinado período, né? Um determinado tempo. E nesse determinado tempo é como se você estivesse vendo a tensão, né, em uma TV, tá? Em um monitor, essa tensão passando ali em câmera lenta. Então o multímetro ele consegue pegar essa atividade, tá? Esse nível lógico baixo que o nosso multímetro não pega. Então vamos lá, eu vou voltar aqui novamente e vamos medir agora com o multímetro, certo? Vou colocar aqui a tensão, tá? Vou botar aqui a tensão real aqui da malha, tá? Vocês observam aqui, ó. Beleza, pessoal? Cadê o multímetro? Aí. Bom, tá aqui, ó. Vocês estão vendo aqui do lado? Aqui a gente tem a tensão real, né, da malha. E aqui a gente vai ter aqui, né, o gráfico, certo? Não vou dar uma aula de osciloscópio não, porque senão vai demorar muito. Vou pegar aqui a ponteira, tá? Ponteira no canal 1. E a gente vai medir essa malha. A mesma malha que eu medir com o multímetro, eu vou medir agora com o osciloscópio. Vamos ver o que vai apresentar, né? E eu estou mostrando para vocês aqui, demora tanto para medir essa linha. Não, pessoal, essa aqui você mede no máximo aí em 1 minuto, né? 1 minuto e meio. A demora você saber onde é que está a linha para você medir.
A gente demora um pouco porque a gente está explicando, né? É uma aula isso aqui, não é não peguei e vou medir isso aqui, pá, pronto, acabou. Não, é uma aula, tá? Então vamos lá, eu vou conectar aqui a ponteira do meu osciloscópio. Ponteira aqui, um lado no GND, certo? E o outro lado eu vou colocar exatamente aqui no test point, certo? E aí eu preciso ajustar, né, o meu osciloscópio. Primeiro deixa eu colocar aqui em 10 vezes, até para não correr um risco de danificar nessa linha. A 10 vezes a gente, né, é um pouco melhor. Mas vamos lá, vou botar aqui no canal, vou colocar aqui, tá em 1x, eu vou botar em 10, tá? Porque senão vai pegar valores errados. Agora sim, vamos lá. Você percebe que quando eu toco aqui, ali aparece 1.69 volts, né? Aproximadamente aí 1.7. E aí eu preciso regular aqui meu osciloscópio, né? Como é uma linha de 1 volts, se eu colocar aqui 500 volts por divisão, eu acho 500 volts não, 500 milivolts. 500 milivolts por divisão. Vamos diminuir aqui. Isso aqui é o GND, tá vendo? Fica com essas coisinhas por causa do GND. Vou botar a mão aqui e a gente... Pronto, vamos lá. Vou conectar aqui, pessoal, na malha, certo? Conectei aqui na malha. E agora eu vou plugar o cabo, tá certo? Tá mostrando ali 1.7 volts, né? Ali na tensão. Eu vou plugar o cabo. Quando eu plugar o cabo aqui agora, vamos pular. Ó, pluguei. Vocês viram ali uma atividadezinha bem rápida passando? Viram, né? Vamos lá, vou diminuir aqui. Vamos ampliar o período para ele ficar mais lento, tá? Tá mais lento passando aqui. Eu vou tirar esse negócio aqui da tela para vocês verem logo do início aqui. A gente já sabe como é que tá a tensão. Então vamos lá. Eu vou colocar novamente aqui, certo? Então, ó, coloquei o osciloscópio, a ponteira aqui, né? Então ele deu aqui, deixa eu tirar aqui de novo. Deixa eu ver aqui para você ver lá, né? Quando eu boto a ponteira aqui, ele vai dar nível lógico alto, que é aonde está a malha, né, pessoal? A 1.8 volts. Então ela vai apresentar um nível lógico alto, certo? No momento que eu coloco o cabo aqui, eu vou colocar o cabo agora, vou colocar o cabinho aqui, ó. No momento que eu... Bora, meu filho. No momento que eu vou plugar o cabo aqui, ó, conectei o cabo, ó, perceba que ele já mostrou uma atividade, um traço para baixo. Aquilo ali é um nível lógico baixo. A gente vai ampliar esse sinal, tá certo? Agora eu vou tirar o cabo, tá? Eu vou tirar o cabo agora. Tirei o cabo, ó, perceba que a alimentação vai sumir. E o que que acontece? Novamente uma atividade, tá? Eu vou conectar agora novamente o cabo. Conectei o cabo. Porque eu acabei batendo aqui, pessoal. Acabei batendo aqui. Por isso que deu aquela doideira toda. Me encostei aqui, né? Mas vamos lá. Vou desconectar o cabo, tá? Então eu desconectei, apresenta atividade. Vou conectar agora e apresenta atividade também, né? Então se eu desconectar, ele mostra uma atividade. Se eu plugar aqui, ele também mostra uma atividade. Agora eu vou pausar aqui, vou dar stop, que é para a gente verificar essa atividade que está apresentando, né? Então vamos ampliar aqui o sinal para a gente poder ver, né, qual é o sinal que está apresentando aqui para a gente no osciloscópio. Então o que está acontecendo aqui, pessoal? Deixa eu aumentar aqui a tela do osciloscópio para vocês verem melhor. Ó, nota que a tensão, né, ela tá vindo, né, tá vindo a tensão, ó, né, vamos supor, ela tá vindo. Pluguei o cabo, o que que acontece? Nível lógico baixo, tá certo? Desplugo o cabo, nível lógico baixo, ou seja, existe uma interação nessa malha entre IFPMIC e CPU. Dessa forma eu valido que esse IFPMIC ele está interagindo para que a CPU se comunique com ele, tá? Então
é uma forma de a gente validar uma etapa muito importante no processo de inicialização do setor de carregamento. É claro que tem outras etapas, tem outras coisas que precisam ser analisadas, mas para que você veja, você precisa adquirir o nosso treinamento, né? Não é assim, não vou dar de bandeja aí, até porque são coisas que a gente trabalha muito para saber, para entender, né, pessoal? E aí adquira o nosso treinamento para poder, né, aprender várias outras coisas, não só do setor de carga, pessoal, mas também de vários outros setores, né? O osciloscópio não é uma ferramenta que a gente usa apenas para medir frequência de cristal oscilador, tá? E conversor buck, não é. O osciloscópio é uma ferramenta que ela vai medir a tensão ao longo do tempo. Então, várias atividades na placa, uma placa eletrônica, seja de celular, seja de qualquer outro eletrônico, a gente vai ter o bloco digital, tá? É muito raro que hoje tenha placas apenas com circuito analógico. Sempre vai ter algo digital ali. E até mesmo os blocos analógicos, tá? A gente precisa também do osciloscópio para fazer aferições e ver o que está apresentando no gráfico. Então o osciloscópio é importantíssimo, tá? É uma das ferramentas mais importantes na bancada. Se você está fazendo um treinamento com alguém, ou você, sei lá, está conversando com uma pessoa, que essa pessoa diz, o osciloscópio não serve para nada, então essa pessoa não entende nada de eletrônica, tá? A pessoa não entende nada de análise, não entende nada de eletrônica. Porque quando a pessoa começa a entender um pouquinho de eletrônica, ele já sente a necessidade de ter um osciloscópio para poder ver essas atividades que com o multímetro é impossível de ver, tá, pessoal? Então, no meu treinamento eu já tenho osciloscópio há mais de 3 anos, né? Desde a época que eu comprei o meu Rigol aqui, que já faz uns 4 anos que eu tenho, 4, 5 anos que eu tenho já esse Rigol, acho que faz 5 anos já. Então, desde essa época que eu já tenho, né, assuntos no treinamento sobre osciloscópio, mas a gente sempre está colocando algo a mais, né, para os alunos saber, né, cada vez mais aí utilizar essa ferramenta que é muito importante na bancada, tá bom, pessoal? Então a gente finaliza, né, esse vídeo por aqui. Acredito que deu para vocês entender o porquê dessa linha, como medir, né, tudo aquilo que eu falei no início do vídeo que eu ia mostrar, eu mostrei, tá certo? Se caso eu esqueci de alguma coisa, deixa aqui nos comentários. Posso estar fazendo outro vídeo trazendo um conhecimento, né, a mais aí para vocês, tá certo? E lembrando, né, novamente, Jamerson, eu quero fazer o treinamento. Semana que vem a gente vai aumentar o valor do treinamento. Então aproveite a oferta hoje, essa semana, tá? Porque segunda-feira que vem a gente vai ter o primeiro reajuste. E aí depois, né, o pessoal, não vou dar cupom, não vou fazer oferta. Desde o final do ano passado a gente tá com essa promoção, com essa oferta. Quem adquiriu, adquiriu. Quem não adquiriu, infelizmente, né, não vai adquirir nunca mais por esse valor de R$247, tá certo, pessoal? Então aproveita aí quem quiser, né, e já clica aqui no link da descrição do vídeo ou no comentário fixado. Um abraço, Deus abençoe e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, fui!